Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o vídeo número 11, gravado hoje, domingo, 4 de agosto de 2024. E vocês vejam o seguinte: ontem, dia 3 de agosto, eu enviei um vídeo gravado no dia 2 sobre uma empresa que me procurou há 2 semanas atrás, falando sobre suas dificuldades financeiras e que a empresa foi comprada por este investidor que me ligou e pelos seus sócios em 2016, começou a operar sob a conduta deles no ano de 2017, e essa empresa foi bem, 2017 a 2022, segundo este empresário, e o ano passado ela deu um pequeno prejuízo contábil que acendeu uma luz vermelha, e esse cara, tendo acesso aos meus áudios, aos meus vídeos, ele ficou com medo que ele não estivesse enxergando alguma coisa e me procurou. Pois bem, nós falamos isso há 2 semanas atrás, foi o vídeo que eu fiz ontem, e ontem, às 5 da tarde, após a liberação desse vídeo número 10, ele, conforme o combinado, ele me enviou os dados organizados da empresa, porque na primeira conversa ele não tinha todos os dados. Eu sugiro que você, caso não tenha visto o vídeo número 10, você assista, porque ele é como um pré-requisito para esse vídeo número 11. E um detalhe também que eu gostaria que você tivesse bastante atenção é para a riqueza de informações desse vídeo número 11. Esse empresário me mandou os dados ontem, nós conversamos longamente durante aproximadamente 2 horas, nós fizemos uma reunião virtual pelo Teams, e analisando a planilha que ele me enviou. Essa planilha ele nunca tinha formatado nesta maneira na empresa. Nessas 2 semanas eu mandei essa planilha para ele em branco, e ele, com a sua equipe financeira e contábil, ele preencheu a planilha porque ele tinha os dados. O que ele não tinha era nenhuma análise. E agora eu vou projetar a planilha. Eu pedi uma autorização oficial da parte dele, ele me mandou por e-mail. Os dados estão ocultos, ou seja, eu fiz algumas modificações para que em nenhum momento qualquer pessoa tenha a mínima pista sobre qual empresa é essa. Eu disse para ele que eu ia simplesmente publicar esses dados, como eu estou fazendo agora, para efeitos didáticos, e ele, gentilmente, é uma pessoa muito boa, aparentemente, ele me deu permissão. É por isso que eu estou publicando os dados dele e posso fazer comentários a partir desses dados, porque algo que sempre um consultor deve preservar até o último momento é a confidencialidade das empresas. E eu agradeço muito a ele, embora vocês nunca vão saber quem é ele e qual é a sua empresa. Mas o que importa é a riqueza dessa análise de dados. Vejam, a planilha que eu mandei para ele, e ele ontem discutiu comigo, é exatamente essa. Então, em primeiro lugar, você veja a riqueza de detalhes desta planilha. É uma planilha com uma aba. Só que nessa aba nós temos o DRE. Você está vendo aqui o DRE, simples assim. Esse DRE está absolutamente completo. Você tem os principais dados do balanço e depois os principais dados do fluxo de caixa. A seguir, você tem uma análise do maldito EBITDA, e vocês vão ver hoje na prática, com dados reais, o quão nefasto, o quão nocivo, o quão perigoso pode ser o maldito EBITDA para uma empresa. Aqui abaixo, algumas relações entre indicadores e depois alguns dados resumidos desta empresa. Neste vídeo número 11, eu não vou falar destes dados aqui, porque requer uma especialização maior, e eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Mas eu vou falar basicamente dos 3 instrumentos financeiros. Então, vão aí para você, pegue papel e lápis, porque lá vem conhecimento. Anote, anote. O primeiro conhecimento que vem deste vídeo é que você precisa ter para fazer uma boa análise da sua empresa, nas suas reuniões gerenciais, nas suas reuniões de resultados, nas suas reuniões de conselho, se você tiver um, se você for trouxa o suficiente para ter um conselho de administração, um conselho consultivo, você tem que analisar na mesma planilha o DRE, o balanço e o fluxo de caixa. Mas qual é a novidade disso, Mubarak? A novidade é total, porque as empresas, mesmo empresas grandes, ficam analisando apenas o DRE. Raramente eu vejo numa empresa, mesmo gigantes, empresas grandes onde eu dou consultoria, empresas de 10 bilhões, 14 bilhões,
20 bilhões de receita anual líquida, eu não vejo o pessoal falando com a ênfase que deveria no caixa, por exemplo, nos recebíveis, no estoque, no contas a pagar, a necessidade de capital de giro. Vejam, esse dado aqui, está na linha 19, necessidade de capital de giro, ele quase nunca aparece nas empresas, quase nunca aparece nas análises contábeis, nas análises gerenciais, nas análises de resultados. E ele é o produto dos recebíveis mais o estoque menos o contas a pagar. E outro detalhe, a empresa tem que analisar a sua dívida, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Isso eu não vejo ninguém fazendo. Caixa, então, nem se fala. O pessoal não sabe. Há controllers, há contadores. O cara é bacharel em ciências contábeis, controller da empresa, gerente financeiro, que não sabe exatamente o que é o caixa operacional, a importância do caixa operacional. Os gerentes, os outros diretores, o empresário, muito menos. O free cash flow, que é o principal indicador de uma empresa, o meu vídeo número 2, se você não assistiu, assista. O principal indicador de uma empresa, aquele que mostra o real lucro de uma empresa, é o free cash flow, não é o lucro líquido contábil. O free cash flow é o lucro líquido convertido em caixa, que é o que interessa. Você paga as suas contas, não é com EBITDA, não é com lucro líquido. Você não vai no banco e diz, olha, eu gerei tantos EBITDAs, então tá aqui os EBITDAs, você carrega os EBITDAs debaixo do seu braço, eu vou pagar dívida com EBITDA. Você paga dívida com dinheiro, com moeda cursante no país. E o dinheiro é o free cash flow e a geração de caixa operacional. Muito bem. Agora vejam, para que esse vídeo não se estenda tanto. Aliás, eu sugiro que você use este vídeo para você treinar a sua empresa. Não existe nada comparado a esse vídeo no mercado. Pode procurar, não existe. Não existe. Não é arrogância da minha parte, é apenas um fato. Você não tem esse tipo de análise. Utilize isso para treinar a sua equipe e para gerenciar a sua empresa. Já é o primeiro plano de ação oferecido por esse vídeo. Então vocês vejam, resumindo, aqui temos os anos de 2017 a 2023. A empresa em 2017 faturou 542 milhões e em 2023 1 bilhão e 70. Então, aqui tem uma primeira análise. A receita operacional líquida, vocês estão vendo aqui, cresceu 97%. Praticamente dobrou de tamanho a receita. Então, um idiota teria dito, a empresa cresceu 97%. Tá ótimo. Olha como cresceu. Em 7 anos a gente dobrou a empresa. Só um idiota ou um canalha para afirmar isso aí para você. Por quê? Porque daí você olha o CPV, o custo do produto vendido, ou se você é um varejo, é o CMV, e você vê que o CPV passou de 317 para 699. Mais do que dobrou, e aqui está o número exato, o CPV cresceu 100, olha aqui no vermelhinho, o CPV cresceu 120%, ou seja, só por essas duas linhas, a empresa em 7 anos piorou. Por quê? Porque a margem bruta piorou. Se a margem bruta tivesse acompanhado o crescimento da receita, que é o mínimo que se pode esperar de um gestor, a margem bruta deveria ter passado de 224 milhões para 448. Se a receita dobrou, a margem bruta tem que ter dobrado, senão você começa a perder dinheiro. E a margem bruta está em 71%. Claro, a receita cresceu 97%, mas a despesa com o CPV, com a fabricação, cresceu, neste caso, 120%. Você entendeu? E olha o SG&A, o grande vilão, o SG&A dessa empresa, em 7 anos, cresceu 139,6%. Ou seja, a empresa piorou muito nesses 7 anos. E ela não piorou no 7º ano. Olha o que esse empresário me disse. Ele disse, Mubarak, eu considerei que os 6 anos anteriores, de 17 a 22, eles foram muito bons. Porque você veja, Mubarak, nesses 6 anos anteriores a 2023, eu gerei 89, 63, 52, 44, 55, quase 56 e 83 milhões de lucro operacional, Mubarak. Eu gerei lucro líquido de 53, 30, 23. Aqui um pequeno lucro líquido, realmente. Aqui devia ter acendido uma luz. Mas depois eu me recuperei, 19 milhões em 2021, 31 milhões, quase 32 em 2022. E especialmente, Mubarak,
Olha os EBITDAs que eu gerei, 94, 67, 59, 67, 64, 96, eu gerei 515 milhões, quase meio bilhão em EBITDA, Mubarak. EBITDA é geração de caixa. Aí é que tá. Nem a margem bruta, nem a margem operacional, nem o EBITDA, o maldito, nem o lucro líquido, eles são caixa. Escreva isso na sua mente. O empresário olha para isso aqui, o controller olha para isso aqui, os gerentes olham para isso aqui e dizem: gente, nós geramos 515 milhões, está aqui o EBITDA. Nós geramos 515 milhões de caixa. Não geraram, o EBITDA não é geração de caixa. Eu já sei se um contador, eu já sei se um controller, eu já sei se um gerente, eu já sei se um empresário é ignorante ou não em finanças, se ele me afirma que EBITDA é geração de caixa. EBITDA, margem bruta, lucro operacional, lucro líquido, são expectativas, mas você precisa converter o maldito EBITDA em caixa. Você precisa converter o lucro líquido, que foi nesses anos todos, aqui, 158 milhões, você precisa converter isso em caixa. Vocês sabem que uma vez eu dei um curso em um cliente meu, um querido cliente meu, e o diretor de vendas, depois de toda essa explicação, eu ouvi ele falar baixinho pro cara do lado. Mas a empresa tem que gerar lucro. Mas deixa de ser idiota. Ele queria, na verdade, era ganhar os bônus dele sobre vendas. E não queria que a empresa enxergasse que ela estava se afundando no caixa. Porque vocês vejam, se eu fizer a análise só pelo DRE, pegando os números resumidos de 7 anos, a empresa faturou 5 bilhões, a empresa teve um lucro operacional de 436 milhões, a empresa teve um EBITDA de 515 bilhões e a empresa teve um lucro líquido de 158 milhões. Porra, não tá bom? Não tá bom, Mubarak? Esta visão tacanha, esta análise tosca, dê uma olhada aqui no caixa, fez com que a empresa investisse. Olha aqui o CAPEX. 314 milhões nesses 7 anos. Por quê? Porque ela disse: não, mas eu tenho um EBITDA de 515, eu tenho um caixa de 515, posso investir 314, é 60% do EBITDA. Eu já vi presidente insensadíssimo de uma multinacional brasileira, onde eu dei muitos treinamentos, o presidente, o CEO, um cara fantástico. O indicador dele para investimentos era CAPEX sobre EBITDA. Mas que ridículo! Que ridículo! Um cara de 70 anos, CEO de uma grande empresa, uma empresa que fatura bilhões e bilhões e bilhões, fazendo essa comparação, porque CAPEX é dinheiro. EBITDA é número contábil. Como é que você compara dinheiro com número contábil? Você está comparando laranja com maçã. Você é burro. Você é burro. Essa empresa aqui, ela achou que tinha 515 milhões, quase meio bilhão de geração de caixa, portanto, ela estava autorizada a investir 314. Só que o problema é que o caixa operacional, vocês estão vendo aí, linha 22, o caixa operacional realmente gerado, quer dizer, o real EBITDA, o real EBIT, o real lucro operacional da empresa, a real geração de caixa, dinheiro, money, foi de 117 milhões. E ela investiu 314. Esses 515, eu converti do EBITDA em caixa operacional só 117. Mas e o resto do dinheiro onde foi, Mubarak? O resto do dinheiro, é só olhar o balanço. O resto do dinheiro está nos recebíveis. O resto do dinheiro está no estoque. Vocês vejam que o estoque triplicou. A receita só duplicou e o estoque triplicou. O estoque passou de 51 para 154. Os recebíveis passaram de 79 para 202, quase triplicaram. Ou seja, você foi faturando e colocando cada vez mais dinheiro no estoque e no contas a receber. Ou seja, esse dinheiro está ali imobilizado. E
A sua necessidade de capital de giro, ela passou de 106 milhões para 271. Ela passou de 19,7% da receita para 25% da receita. Sabe o que isso significa? Esses 25%? Que a cada R$ 1 milhão que a empresa aumenta a receita, ela precisa pegar R$ 250 mil em algum lugar no seu caixa, no banco, e financiar. O crescimento é financiado. A necessidade de capital de giro mostra o quanto você precisa investir mais e mais na empresa para crescer. Por isso é que você pode quebrar uma empresa crescendo. Basta que você precise de muito capital de giro, muita necessidade. Você tenha muita necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro dessa empresa passou de 19% para 25%. Tudo piorou nessa empresa. E este empresário, ele teve uma luzinha amarelinha, por isso que ele me ligou, apenas em 2023, porque a empresa deu um prejuízo, segundo ele, pequeno, de R$ 1.344.000. Porém, olhando estes números, eu mostrei para ele, e quero que vocês entendam, e quero que vocês pensem nas suas empresas, a debacle, a queda da empresa começou muito antes de 2023, em 2019. Dei uma olhada no caixa. A empresa, em 2017, gerou 29 milhões de caixa. Gastou 12 em CAPEX. Sobraram 17 de free cash flow. Esse foi o verdadeiro lucro da empresa. Olha a comparação. O free cash flow foi 17. O lucro contábil foi 53. A empresa distribuiu lucro, distribuiu bônus. Ele me disse, distribuiu bônus durante todos esses anos porque deu 53 milhões de lucro. Não deu. O que você gerou mesmo foi 17. Entenderam? Em 2018, a empresa teve um bom ano, gerou 48, quase 49 milhões de caixa e gastou 39, ela já acelerou. E sobraram 9 milhões de free cash flow. O lucro deu 30, o free cash flow deu 9. Em 2019, começou a queda da empresa. Ela gerou menos 10 milhões, vocês estão vendo aqui, de caixa operacional e ainda gastou mais 13 em CAPEX. Ela gerou um prejuízo de 24 milhões. Ali devia ter acendido a luz vermelha. Mas por que não acendeu? Porque o pessoal não olhou esses números. O pessoal simplesmente olhou lá em cima. Deu 52 de lucro operacional, deu 23, quase 24 milhões de lucro líquido e deu 59 milhões de EBITDA. Vocês vejam como esses números são absurdamente perigosos, nocivos, danosos para uma empresa. Aqui, em 2019, começou o fracasso dessa empresa. E ele, este empresário, por apenas olhar o maldito DRE, apenas olhar o maldito lucro, apenas olhar o maldito EBITDA, ele só se deu conta que alguma coisa poderia estar errada na empresa em 2023. São 4 anos que a empresa perdeu. E pode ser que esses 4 anos sejam irreversíveis. Entenderam? Entenderam? Essa empresa, ela começou a gerar free cash flow negativo em 2024, desculpa, em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2000. Olha o número de 2021. A empresa gerou 28 milhões de caixa operacional negativo e tocou o pé no acelerador, investiu 65 e gerou um free cash flow em um ano, um prejuízo de quase 100 milhões de reais. Mas o pessoal achou que deu 19 de lucro positivo. O pessoal achou que gerou 64 de EBIT de caixa. E não gerou. Gerou menos 28. Olha a diferença. 64 para menos 28. São 92 milhões de diferença. Menos 28 e mais 60. Bom, sabe qual é o resultado disso? Quem assistiu ao vídeo no 10 viu que eu perguntei para esse empresário qual era a dívida dele com bancos. E ele me disse, aproximadamente 300 milhões. Está aqui a dívida. Dívida real.
466 milhões. Olha o balanço, ele deve 183 milhões no curto prazo. No curto prazo, isso significa que em 2024 ele está tendo que pagar aproximadamente destes 183, vamos ficar nesse 183, ele tem que estar pagando 15 milhões por mês, só disto. E ele gera free cash flow para pagar menos 22 milhões, ou seja, a dívida, olhando assim, ela é impagável. Você precisa pagar 15 por mês. E você está gerando todo mês aproximadamente 2 milhões negativos. Quer dizer, você não só não paga os 15, como você ainda tem que pegar mais 2. Como é que as empresas fazem para ir sobrevivendo dessa forma? Elas pegam empréstimos novos e vão rolando a dívida até o momento em que o banco não tem mais garantias para exigir da sua empresa. E aí vem a recuperação judicial ou a falência. Então, a empresa está com uma dívida de 466. E vocês vejam como piorou. A dívida da empresa em 2017 era de 106 milhões menos o caixa, 9. Ou seja, era uma dívida de 97. Agora a dívida está 183 mais 320, que dá 503, menos o caixa de 37, uma dívida líquida de 466 milhões. E quanto tempo essa empresa vai levar para pagar essa dívida? Por enquanto, tempo infinito, porque ela não gera caixa para pagar a dívida. Dívida não se paga com lucro nem com EBITDA. Dívida se paga com free cash flow, que é o caixa operacional menos Capex. Entenderam? Entenderam a situação dessa empresa? Muito bem. Conclusão. Conclusão. Qual é a conclusão? Qual é o plano de ação oferecido por esse vídeo? Bom, o primeiro eu já falei lá atrás. O primeiro plano de ação. Você organiza os dados da sua empresa nesta forma que eu mostrei nessa planilha. Nesta forma. O segundo plano de ação. Você, empresário, você, diretor, você, gerente, e se você é de níveis mais baixos da empresa, também. Organize para você um plano de treinamento nisso tudo que eu falei aí. Eu falei muitos dados. Eu falei em EBITDA, eu falei em conversão de EBITDA e lucro líquido em caixa, eu falei em caixa operacional, eu falei em free cash flow, eu falei em CAPEX, eu falei em margem bruta, eu falei em necessidade de capital de giro. Pode ser que você está trabalhando numa empresa, não entenda 90% do que eu falei, talvez 100% do que eu falei. Não faça isso com a sua empresa e com você mesmo. Você precisa de um treinamento muito forte. E o treinamento pode ser dado com esta planilha. Porque por trás de cada linha dessa planilha existem processos, existem indicadores, existem métodos, existem ferramentas, existem conceitos. Você pode fazer um, entre aspas, um MBA completo com essa planilha. Busque recursos, busque alguém que explique realmente este tipo de assunto para você e para a sua empresa. Não deixe que a sua empresa apenas perceba que ela é uma empresa com graves problemas 4 ou 5 anos depois que o problema já apareceu. Esta empresa, o problema já apareceu em 2019. E ela só começou a perceber a gravidade em 2023. Não faça isso com a sua reputação e com a sua empresa. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 11 em 4 de agosto de 2021.